grande alegria e um privilégio estar aqui à frente dessa igreja para trazer não palavras minhas. Quem sou eu para trazer alguma coisa para os amados irmãos? Mas aqui nós estamos trazendo aquilo que o Deus Todo-Poderoso vai nos alimentar nessa noite. E nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele sabe as nossas necessidades. E é por isso que é um privilégio estar aqui na frente, que Deus primeiro Ele fala conosco. Primeiro Ele trata a nossa vida, e depois nós compartilhamos, porque nós somos seres relacionais. E eu já digo aqui que eu amo cada um de vocês. E é por isso que eu quero compartilhar palavras de vida com os amados irmãos. Palavras que não apenas vão estar sendo recebidas, semeadas, e aí gerando árvores, flores e frutos, mas trazendo palavras que vai mudar a nossa história. Palavras de vida que aí nós vamos bater no peito e dizermos: onde colocaremos a planta dos pés, ali prosperará e corroborará para que a glória do Senhor seja feita, a sua vontade seja empregada, e podemos dizer com tanta voz o quão grande é esse poderoso Deus. Amém? Amém. Meus amados, vamos fazer aquele exercício, porque é importante, antes de a gente iniciar aqui o que Deus tem para nós, é importante a gente saber por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para cultuar o Deus. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor à Trindade. Nós estamos aqui para prestar um verdadeiro culto, porque o nosso Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então aqui nós não somos telespectadores, aqui a gente não veio receber aquilo que a gente quer, aqui a gente veio cultuar, aqui a gente veio doar, servir, praticar. Então, nesse sentimento, eu quero que você respire pelo nariz, olha, solta pela boca. De novo, ó. E uma última vez. Deixe os seus problemas na mão do Senhor. Tenha fé. Tenha confiança. Porque agora você está livre para adorá-lo sem nenhum jugo. Então vamos adorar esse Deus. Vamos adorá-lo. Eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 de João. Passa lá perto de Apocalipse. 1 de João. O seu capítulo 5, versos 4 e 5. 1 de João, capítulo 5, versos 4 e 5. Deus agora abençoa a gente aqui com o telão. Data show. Hein, pastor? Nós que somos os clássicos, às vezes ficamos só aqui, né? Mas, meus amados, Deus é tão bom que, mediante a fé, nós estamos sendo testemunhas oculares das bênçãos que Ele já está derramando sobre essa igreja. E não só isso, a palavra tem tanto poder que eu e o pastor estava falando assim lá dentro do carro. Ai, a gente podia montar um grupo de louvor, e Deus do já trouxe. Para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos acompanhar aqui. Meus amados, a palavra do Senhor diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. O verso 5 diz: quem pode vencer o mundo? A resposta está: somente aquele que crê que Jesus é o único Filho de Deus. Aleluia! Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essas verdades eternas. Fala conosco nessa noite.
abre o nosso entendimento, nos dê clarificação, para que a tua palavra venha sobre nós e surta o efeito pela qual o Senhor está enviando. Obrigado, Pai, porque essas palavras não são aquelas palavras que queremos e precisamos, mas que necessitamos para a mudança de história e de vidas. Cremos absolutamente no teu poder. Cremos que só o Senhor é Deus e a nossa fé e confiança inabalável em Ti nos deixa tão tranquilos que podemos desfrutar das Tuas veredas de verdade. Em nome de Jesus que oramos e a igreja diz: Amém. Glórias a Deus. Mantenha a Bíblia aberta. Continuo dizendo aos irmãos que é importante anotar, é importante registrar, porque a nossa mente, ela nos trai. Nós acabamos esquecendo o alimento que o Senhor nos dá e acabamos não meditando na semana, porque não registramos, não colocamos aqui 1 de João, e muitas das vezes nós falhamos, não porque queremos falhar, porque a nossa mente, ela não tem a capacidade de deixar gravado muitas informações que ela se perde. E a Bíblia diz que nós perecemos por falta de sabedoria e conhecimento. E está aqui uma das sabedorias. Registrem para a meditação da semana, mas acima de tudo, pratiquem. Amém? Amém? Meus amados, nós vamos falar hoje de palavras que vão mudar nossa história. Nós vamos falar palavras que vão dar norte para as nossas atitudes, nossa caminhada da semana. Aos 3 domingos anteriores nós falamos do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e foi revelador, foi maravilhoso. Nós conseguimos rasamente entender quem é essa Trindade, mas Ele nos chama para ter um relacionamento íntimo e conhecê-los profundamente. Esse é o desafio. Mas hoje Deus traz para nós uma mensagem que é o oxigênio do cristão. A palavra é simples, pequena, mas de profundidade imensa. Nem altura nem profundidade, largura e distância. É substância essa palavra. Essa palavra se chama fé. 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 E fé não é para os fracos. Fé para os fortes. Hoje nós vamos entender o que é a fé. Hoje nós vamos entender como vencer as dificuldades deste mundo jaz no maligno através da fé. E a gente observou aqui no verso 4 e no verso 5 de que é somente através da nossa fé que conseguimos vitória sobre o mundo. E quem pode vencer o mundo? Meus amados, quem pode vencer o mundo? Vem aqui comigo. Quem está comigo aqui, ó? Sozinho você não consegue. Nós não temos capacidade de vencer esse mundo. Nós não temos condições de enfrentar esse mundo. Mas o verso diz que quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê. Então, se você crer e confiar naquele que pode vencer o mundo, você não está só. Você tem um Deus, uma Trindade que vai estar lado a lado com você. E aí eu lhe pergunto: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, a resposta está aí. Mas sozinho nós corremos um risco tremendo. Não é fácil a nossa vida. Nós somos traídos. Nós somos enganados. Nós temos dificuldades fisiológicas. A irmã não tem que operar aí? Está 100% a sua vista? Às vezes a gente tem dificuldades emocionais, porque existem certas doenças chamadas psicossomáticas. Aquela que advém, começa aqui no pensamento e vai distribuindo pelo corpo.
A depressão é uma. Vem comigo. Vamos parar com esse negócio de que quem tem depressão tem o lugar ao diabo. É físico. Tem um negócio chamado, parece demônio, mas chama hormônio. E se faltar um pequeno hormônio na mulher, já dá TPM. No homem, dá irritabilidade. Então, nós só temos que entender e começar a compreender o que é fisiológico e o que é espiritual. Lembra na ministração da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quem está com o Espírito Santo dentro de si tem visão espiritual e discerne a carne do Espírito. Mas não é fácil a nossa vida. A nossa vida é dificuldades. Às vezes você está desempregado. Às vezes você está empregado, mas é como se tivesse, porque você tem tanta dívida que o que você não ganha não consegue suprir as suas necessidades. Muitas das vezes você está em casa, parece que você dorme com o inimigo. Muitas das vezes você tem um filho, uma filha, que ela não está andando com você nos caminhos de Jesus. Às vezes você não é compreendido. Às vezes você fica no seu isolamento e acaba entrando numa profunda tristeza. Não é fácil viver nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As coisas desse mundo é tenebrosa. E sozinhos nós não vamos conseguir vencer. Ontem nós tivemos uma palestra aqui maravilhosa com as mulheres, né? A palestrante ela estava muito preocupada em dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que acordar no horário certo, dormir no horário certo. Temos que compreender o nosso ser. Por que a gente tem certos pensamentos? Por que a gente fica triste? Por que a gente não faz exercício ou faz exercício? Por que a gente dorme pouco? Por que a gente dorme muito? Por quê? Por quê? E a resposta será desvendada hoje dentro desse texto. Sabe por quê? Porque tem uma palavra, tem uma atitude que se nós tomarmos, comeremos o melhor dessa terra. Se nós tomarmos, conseguiremos enfrentar esses dilemas da depressão, da traição, da falta de compreensão, de tristeza. E aí você vai olhar e vai dizer: eu verei os filhos dos meus filhos prosperar. Você vai ter visão de fé. E essa visão de fé, ela advém a cunho de introdução aqui, meus amados. Quem quer ter essa visão, levanta a mão. Se a sua fé for do tamanho, ninguém está enxergando, né? Do grão de mostarda, você vai determinar igreja, 1000 membros e o templo lá naquele lugar dentro do carro preto acontecerá. Se você falar: eu e minha casa serviremos a Deus, se tiver a fé do tamanho desse grão de mostarda, não só sua casa, mas todos os seus vizinhos também vai estar adorando ao Senhor. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar: eu quero um novo corpo, Deus vai dar. Uma nova pele, Deus vai dar. Um novo sangue, Deus vai dar. E as dançarinas do diabo nunca mais vão entrar na sua vida. As diabetes. Só se você tiver fé. Mas fé é para poucos. Sabe por quê, meus amados? Valério, muitas das vezes a gente até acredita em Jesus. Até acredita em Deus. Até a página 1. Até enquanto eu domino. Porque na hora que você não domina, você acaba dizendo: Deus, me ajuda. Mas naquilo que você domina, você fala: Deus, eu sei, eu manjo tocar, deixa comigo, não se intromete. E aí a gente vai aprender com alguns homens da fé, de que quanto você mais domina sobre o assunto, mais fique dependente dele, assim como Davi foi. Davi era um estrategista de guerra. O homem cortou não sei quantos, mais de 100 recursos de homens na guerra. Ele era estrategista. Ele cortou ali, ó, um pedacinho ali, ó, da capa. Esaú. E sabe uma coisa? Ele não levantava e não caminhava
sem autorização de Deus, mesmo ele sendo estrategista, inteligente e dominando a situação. Vamos aprender com esses homens da fé. Não vamos tomar nenhuma atitude sem Deus. Não vamos falar nada sem a permissão de Deus. Não vamos tomar nenhuma decisão sem a permissão desse eterno Deus. Sabe por quê? Porque se estivermos no centro da vontade desse maravilhoso Deus, tudo o que fizer será para a honra e glória dele, e nada pode frustrar a vontade desse Deus. Amém? Então vamos entender melhor esses assuntos que Deus tem conosco. Fé. Fé. Como vencer, se tiver um tema, essa ministração é como vencer as dificuldades desse mundo com a fé, através da fé. Como vencer a minha depressão? Como vencer uma traição? Como vencer uma decepção? Como vencer uma adversidade de uma enfermidade, de uma doença? Como vencer a perda familiar? Meus amados, eu só estou de pé aqui porque eu tenho fé e confiança em Deus. Porque Ele está carregando eu no colo. Porque sem Deus eu estaria no lamaçal da depressão. Mas porque eu confio profundamente nesse Deus e tenho certeza absoluta que os planos dele é melhor, então eu acredito e confio. Por isso, meus amados, é importante a gente começar a entender que sozinho nós não conseguimos nada. No mundo natural existem a caça e o caçador, a presa e o devorador. Vocês sabiam que os leões, eles são um grupo familiar e eles caçam juntos, principalmente as leoas? Vocês sabem o que eles fazem com as presas? Eles não atacam direito. Primeiro eles olham, analisam. Eles vão verificar quem está ali doentinho, quem está desacedido ali, quem está no meio, quem está protegendo, quem é o líder. Primeira coisa que eles fazem, eles causam confusão. Depois que ele causa confusão na manada, eles começam a rugir. Por isso que a Bíblia fala, o inimigo ruge como um leão, mas ele não é um leão. Só um leão é o leão da tribo de Judá. E ele causa essa frenesi, ele causa e dissipa. Você sabe que eles não atacam a manada, eles atacam quem está isolado. Vamos trazer para o mundo espiritual. Satanás, ele primeiro causa confusão em você. Depois ele mexe na sua mente para que você tenha medo. Mas ele não é o leão da tribo de Judá. Mas é um psicólogo milenar. Ele conhece o ser humano. Ele não é onisciente, mas ele percebe as atitudes. E ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. E aí, quando você estiver isolado, ele te ataca. Em nome de Jesus, ninguém mais nessa igreja vai viver isolado. Nós somos uma comunidade relacional. Fala conosco, procure o pastor, procure os presbíteros, procure os irmãos e orem juntos. Não fique isolado, porque o coração do homem é enganoso. Você vai falar, eu não mereço perdão, eu não consigo perdoar. E Deus vai falar, vem comigo, porque se você não conseguir perdoar, você está sendo maior que eu. Porque eu perdoei cada um de vocês e coloquei meu filho no madeiro para que vocês fossem perdoados. Quem é maior que Jesus para não perdoar ainda? Mas muitas das vezes a gente não se perdoa. Eu não me perdoo, eu deveria ter lutado mais por meus filhos. Eu deveria ter lutado mais por essa igreja. Eu deveria ter lutado mais pela minha vida sentimental. Eu deveria ter lutado mais por Jesus. E aí Satanás diz, está vendo? Porque Deus não é o acusador. Deus é o reconciliador. O acusador é Satanás, ele quer te isolar para te devorar. Não acredite nas mentiras de Satanás. Use a fé
e a confiança para que você vença esse mundo de tribulações. Eu ouvi um amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Quem está entendendo até agora? Amém. Nunca mais fique isolado. Nunca mais acredite que Jesus é acusador. Jesus não acusa. Jesus é o justificador, o reconciliador. Só que ele precisa que você acredite nele. Mas acreditar é fácil. Difícil é confiar. Eu até acredito. Irmão Maestro, é isso, não é? Eu até acredito que Deus é Deus. Mas não confio que Ele pode administrar os meus problemas. A gente às vezes pensa assim. Sabe o que é confiar? Confiar é o seguinte: a mãe da Lila vai colocar a Jade aqui sobre essa mesa e vai falar, pula. Ela sem pensar vai pular. Se fosse a gente, calma aí, 5 metros, calma aí. Você vai pegar, você vai catar ligeira. A gente começa a colocar condições. Isso não é confiar, isso é questionar. Deus está pedindo assim, ó. Crê, tenha fé. Mas acima de tudo, não só fé, confie. Confie que eu vou tirar sua tristeza profunda. Confie que eu vou te dar outro homem, se você estiver separada. Confie que eu vou te dar uma nova vida, se você estiver com alguma dificuldade fisiológica, pessoal. Olha só, confie. Não, mas peraí, você não está entendendo. De 1 milhão de pessoas, eu sou uma mosca branca. Não tem irmão que é branquinha, é isso? Não quero não aqui. É você mesmo, você é a mosca branca de Jesus. Veio aqui e cantou maravilhosamente. Amada, nós amamos você. Não deixe esfriar o dom. Existem 2 pessoas que deixou o dom esfriar. Já consegui. A gente conhece, né, Davi? A Sansão deixou esfriar o dom e aí teve que se sacrificar para louvar a Deus. E Saul foi escolhido. Deixou o dom esfriar, foi buscar outras interpretações religiosas e foi substituído. O problema não é esfriar nosso dom, é ser substituído. Nós estamos entendendo que ninguém aqui está apontando um para o outro. Porque quem ama, luta. Pastor, eu aprendi nessa vida que é melhor você receber uma triste verdade do que uma alegre mentira. Quem ama fala a verdade. Doa a que doer com sabedoria. Porque a gente também sabe quando a pessoa ama e está falando com amor. Mesmo na repreensão. Lembra da mamãe, do papai? Filho estuda. Filho se dedica, não vou me dedicar. Filho toma banho, escova os dentes, não vou escovar. Aí o dentista agora está colocando um monte de pino em você, né? Tá vendo? Ele era chato na época, mas nosso entendimento não conseguia saber que ele nos estava nos repreendendo com a... Muitas das vezes, Jesus, somente Ele, pode nos dar a vitória. Mas a gente não confia nele. Vamos entrar aqui no texto. Primeiramente, nós temos aqui o oxigênio do cristão. Sabe qual é? É a fé. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz, foram aqueles que não viram e creram. Nós estamos acima da média. Nós já estamos crendo. O Tomé estava ali do lado, ainda teve que enfiar o dedo para ver se é Jesus mesmo. Né? Ele teve que ver para crer. E nós estamos crendo sem ver. Nós já estamos com a fé. Louvado seja Deus. Mas só isso não basta. Temos que confiar. Ora, Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas. Certeza. Gente, eu não sei, está acontecendo alguma coisa. Quando a gente tem certeza absoluta, não podemos questionar. O pastor falou no carro que precisamos de um grupo de louvor. Acho que Deus falou, homens de pouca fé. A certeza que Deus mandou.
se recordam, porque é bom a gente olhar para trás andando e olhando para frente. Sabe por quê? Não faz nem 90 dias. Nós estávamos tristes, chorando e tomando decisões se essa igreja ia fechar ou não. Mas a fé é certeza de coisas que não se vê. E nós vimos e estamos vendo a mudança que essa igreja vai proporcionar, não só aqui para o High Five, que agora é High 7. Deus mandou mais 2. Mas para todo esse arraiar e para todas as famílias desses. Se cada um trouxer 10, são 70, pastor. Amém. E sabe uma coisa? Eu tenho fé. E se for desse tamanho, é 70 vezes 7. Meus amados, a fé verdadeira tem como base o próprio Deus, o Criador. E Ele diz nas suas sagradas Escrituras que a fé advém do falar e da leitura da palavra. Meus amados, Ele tem se revelado à humanidade e nós temos que crer nele. Nós temos que crer em Deus. Mas não só isso. A gente tem que entender que fé é certeza absoluta. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza absoluta que vocês são o melhor presente que Deus deu na minha vida. Eu tenho certeza absoluta de que o encontro das mulheres foi maravilhoso. Eu estou falando no passado porque anteontem era futuro. E a nossa fé seria uma maravilha, não foi? Valéria, você pode dizer com todas as palavras que a fé foi inabalável? Foi. E você foi testemunha ocular das quase 30 mulheres aqui nesse lugar? Sim. E eu vou te falar, a minha fé era tão inabalável que eu coloquei assim, ó, eu estou contemplando o jardim do Éden, porque aqui eu vejo flores tão maravilhosas que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu contemplar as que desabrocharam nessa adversidade. É para vocês entenderem que como é a fé. Um dia antes é fé, no dia é fé e posterior é fé, porque fé é certeza. Fé é certeza, e eu tenho certeza que haverá cura da depressão, haverá cura da conciliação, haverá cura da saúde física, haverá cura da saúde mental. Eu creio e tenho certeza. Amém. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o que é significar ter fé? Crer é mais do que saber. Ter simpatia ou aceitar raciocínio que Deus existe é fácil. Ter fé em Cristo implica em confiar. Precisamos depender, precisamos aceitar, envolver, se entregar e descansar em Deus. Porque só pode vencer esse mundo aquele que crê em Jesus, que é seu único e principal Filho, Mestre e Deus. Porque se você não acreditar que Deus pode resolver tudo, você não vai mudar a sua história. Deus não é o Deus do 99. Sabe quando você vai lá? Quanto é a carne? 59,99,99. Pode 60, né? Pode enganar o povo. Jesus não é o Jesus de um 99. 99 ele regurgita. O pastor hoje pregou sobre isso. Ele não quer que a gente seja morno. Ele quer que a gente seja crente do canelinha de fogo. Né, Leandro? A gente tem que ser 100% de Jesus. Certa vez, do lado Deus e Jesus e seus anjos, do outro lado Satanás e a pessoa em cima do outro. E os anjos e os demônios, anjos malignos, tá? E demônios, os anjos caídos, chamando, desce.
tem alguns cargos facinho. Aqui tem prazeres. Vem. Aí o demônio começa a olhar assim. Mano, perguntando para Deus: por que vocês não estão me chamando? Aí os demônios: em cima do muro é do diabo. Em cima do muro é do diabo. Nós precisamos entender isso, porque a falta do conhecimento nos leva ao abismo. E o primeiro conhecimento é aqui, ó. Não existe 99, é 100. É 100. Se entregue completamente a esse Deus. Dependa completamente desse Deus. Se entregue completamente, porque isso é fé. Isso é confiar. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente vem, até não aprende na escola dominical sobre os dízimos e a oferta. Lá a gente fala assim, ó, eu entreguei 10%. Aí a pergunta vem: 90% é do diabo? 100% é do Senhor. 10% você devolve quando você está fazendo as escrituras. Mas quem crê, fala assim: eu vou ser muito grato, porque eu tenho certeza que não vai faltar. Sabe por quê? Quem abre as portas do seu armário e coloca condimentos e alimentos não é o seu patrão, é o Deus provedor. Amém. É Ele. Quem vai sarar a sua mente que está batalhando, falando: ai, eu estou sozinho nesse mundo, é o Deus provedor. Ai, mas a minha saúde, eu vou operar catarata, eu só tenho 0,5% da visão. Deus, como regenerou Lázaro 100%, vai fazer um novo olho. Se você crer. Então nós somos o que nós acreditamos. Nós somos o que confiamos. E sabe o que eu vejo? Eu vejo aqui santos e salvos. Amém. Sabe, meus amigos, a igreja não salva, mas eu vejo um ajuntamento de salvos nesse arraial. Porque só Jesus salva. Mas qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo da fé? O objetivo central da fé é Cristo, o Salvador. Podemos crer num futuro melhor. Legal. Crer em curas. Show. Sinais, milagres, bênçãos materiais. Mas tudo isso é secundário. Sabe por quê? Porque se você crer em Jesus Cristo, será salvo eternamente, tu e tua casa. Muitos na história bíblica foram salvos na saúde, nas finanças, mas perderam sua salvação. Gente, tinha uns leprosos lá, tudo caiu aos pedaços. Jesus foi lá e curou, mas só um voltou. Só esse foi salvo. Então, o nosso propósito aqui não é a busca dos milagres, nem dos sinais. Sabe por quê? Se você tem certeza absoluta que Cristo está em você e você nele, pedireis o que quiser, será feito. Isso é bíblico, eu não estou inventando, está na Bíblia isso. Se creres em Deus e Ele estiver em você e você nele, pedireis o que quiser e será feito. Claro que Deus vai dar aquilo que corrobora para o reino dele. E isso foi provado na história bíblica. Ana e Eucana. O povo precisava de um profeta. Jesus, Deus, o Espírito Santo precisava de um profeta. E uma mãe precisava de um filho. Quantas milhões de mulheres naquela época não queriam filho porque não podia ter e não podia dar à luz? Mas sabe uma coisa? Ela, ao consagrar seu filho, Deus disse: encontrei um profeta. E ela encontrou o filho. Se a seu desejo estiver no centro da vontade de Deus, tenha certeza que Deus te dará para que você abençoe outra pessoa. Meus amados, eu pedi um carro. Eu falei: Deus, me dá um carro com 7 lugares. E nesse final de semana, meu carro se chamou o carro para 7 mulheres.
2 vezes. Encheu de mulher esse carro. E já viu 7 mulheres juntas? Você tem certeza que vai ter bastante conversa. E confiar de que não vai ficar surdo. Mas Deus, Ele diz que o alvo da fé não é buscar milagres, nem sinais, mas buscar a um Deus relacional, que só através dele que podemos vencer este. Vocês estão entendendo até aqui a questão da fé? O alvo principal da fé é Jesus, e só Jesus pode nos salvar. Ele é o grande eu sou. Amém? Amém. Meus amados, eu tenho aqui alguns tópicos e nós vamos avançar. E se você quiser anotar, pode anotar. Tiago 2,19, Romanos 10,2 diz que a fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Quero vencer esse mundo? Inclua conhecimento, palavra de Deus. Busque, porque ela vai fortalecer a sua fé, músculos espirituais para você trilhar e acreditar, crer que não há outro Deus maior que a Trindade Santa. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Sabe o que acontece comigo e com você, Valéria? Branquinha, Vera minha. A gente fica dando ouvidos para quem não merece. Exemplo, vou dar 2 aqui, ó. Às vezes a gente fica dando ouvido para aquela pessoa que parece que trabalha no Datena. Nossa, se você sair, você vai tropeçar e vai morrer. Não, irmão, cuidado, ó. De 1001, deu ruim, ficou cego. Ah, não. Esse culto não foi legal. O pastor não preparou. A gente fica dando ouvidos. Não, que isso? Essa igreja aqui já era. Só tem high five. A gente fica dando ouvidos. Ah lá, o pastor, olha lá. Fez mais um filho. Não entrou lá no programa de manutenção. A gente fica dando ouvido. A gente fica dando ouvido. A quem você ouve? Jesus ou Rádio Peão? Sabe uma coisa? A Bíblia fala que a gente tem que sentar e ouvir a multidão dos conselheiros, que é santo, puro e agradável a Ele. Você quer ouvir? Ouve pessoas que têm fruto do Espírito, amor, paz, bondade. Pessoas que trilham o Evangelho, que está ali. Pessoas que você percebe que é sábia porque tem conhecimento bíblico. Dê ouvido a essa pessoa. Se você está falando, dando ouvido para quem nem vem na igreja, vem para quem pegou ali um facão desse tamanho, arrepiou lá. Pergunta para ele se ele é um guerreiro. Aí você ouve ele. Ele vai falar assim, olha, quanto mais eu sirvo, mais eu me sinto bem. Sabe por quê? Porque nós nascemos para servir. Então sirva. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Então sirva para servir. Não dê ouvidos à Rádio Peão, mas ouça a voz de Deus. A fé é o dever fundamental do cristão. A obra de Deus está em nossas mãos. Deus não manda anjo para fazer a obra dele, não. Ele confia em nós. E nós, muitas das vezes, não cremos e não confiamos. Pastor, eu não sei falar em público. Gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não sei divulgar a mensagem. Exemplo de estilo de vida. Você não precisa, às vezes, abrir a boca. Olhar de piedade, atitude de servo e sentimento de obediência. Você não vai precisar falar nada. A irmã não precisa falar nada. Ela sai correndo aqui para fazer o café. E ela olha assim, ó. O irmão aqui tem palavra. Ele falou, vou vir adorar. E veio.
Atitude. A Branquinha aqui cantou aqui ao vivo, tocou lá, né? Atitude. Você não precisa falar que você ama Deus, eu vi você amando a Deus aqui. A minha mãe veio com esse Porsche aqui, ó, que parece que está no Rio Grande do Sul, mas está sentada ali para adorar a Deus. A mocinha aqui, eu vi ela lá no fundo, falei assim, não, está vindo uma mandarim, não é ela. A luz brilhou quando ela chegou ali. A Valéria, desde quinta-feira, ela está adorando a Deus na madrugada do Ceasa. Então a fé é isso, é servir. E você sabe por que nós somos criados? Para ser. Um pássaro não dá para nadar, o pássaro tem que voar. E um peixe não adianta voar, ele tem que nadar. A árvore tem que estar plantada. Então, nós temos que servir e adorar. E isso vai refletir a nossa fé fundamental. A fé sem frutos é morta. Também não adianta só ter fé e ficar sentado no seu isolamento. Ah, Deus vai mudar o trabalhador. Não, Deus quer você. Ah, mas eu não consigo salvar multidões. Salva a sua família. Quanto é a minha família? Eu e meu filho, salva ele. Como? Começa orando. Jejum, oração, depois atitude. Sabe uma coisa? Vem aqui, ó. Às vezes a gente quer que a nossa casa seja o oásis da paz, mas você é o pior. Então, você das 8 horas da manhã, seu filho está dormindo, que geralmente ele acorda 10 horas da manhã, aí você já está bufando que você tem que trabalhar. Só que você não está com o fruto do Espírito. Você está dando ouvido na Rádio Pior, né? Você está ali dando ouvido naquela mulher que cuidava das crianças. Como que era o nome daquela mulher lá do SBT? Super Nani. Aí você às 8 horas da manhã, filho está ali dormindo na presença de Deus. Levanta essas bebidas agora! Nossa, então o demônio acordou. O que aconteceu aqui, gente? Não. É você! Porque não se importa nunca se tiver pegado do seu pai. Gente, você já está profetizando maldição. Vem comigo. Antes de acordar o filho, já ora. Pai, se ele cometeu algum pecado, eu estou aqui para colocar um sagrado no teu lugar. Aí você vai chegar nele, filho, bom dia, o seu café está pronto. Seja abençoado o seu dia para a honra e glória do Senhor. E eu profetizo que você vai mudar a história desse mundo. Sabe por quê? Porque a gente não olha a circunstância, a gente olha a fé. E esse é um pregador, um ministro, um homem e mulher de Deus. Mas você só olha pela circunstância. Olhe pela fé. Declare. Porque a fé sem ação é morta. E comece com você. Reconheça que você está com tristeza. Reconheça que você está passando pelo vale da sombra da morte. E fale, eu creio em Tu, ó Senhor meu. Porque eu vou colocar não só minha vida financeira, mas eu como um todo nas Tuas mãos. E tenho certeza absoluta que o Senhor vai cuidar de mim, vai me restaurar, vai me renovar, vai restituir e vai restabelecer a minha intimidade, para que as pessoas vejam em mim o quão grande a beleza e a autoridade e milagres sobre a minha vida. Não se isole, creia e seja confiante de que Deus vai lutar por você enquanto você dorme. Amém? Use a fé para vencer. A fé é uma arma poderosa contra os males deste mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Vemos que o escudo da fé, aliado às outras peças fundamentais da armadura de Deus, revista-se da armadura de Deus. Isso está em Efésios 6, 13 a 17. Meus amados, eu gostaria que vocês nessa semana lessem Efésios, o capítulo inteiro. Muitas das vezes a gente acha que o governo vai suprir nossas necessidades. Às vezes a gente acha que o pastor vai suprir as nossas necessidades. A gente acha que a igreja vai suprir as nossas necessidades. Ei, está errado. Só Jesus vai suprir as nossas necessidades. Mas ele pode usar o pastor.
Ele pode usar a igreja, ele pode usar até o ímpio, mas só ele vai conseguir restaurar e renovar. E sabe uma coisa? Tenha fé e confiança. Se você tiver fé e confiança, você vai desenvolver em você uma visão de águia, e você vai conseguir enxergar no mundo espiritual, e você vai saber porque Deus colocou e implantou você aonde você está agora. Já parou para pensar por que você está na família que você está? Na igreja que você está? No trabalho que você está? Já parou para pensar porque Deus te deu esse dom maravilhoso? O dom da música, o dom da beleza, o dom do som, o dom do English Music. Ontem eu fui lá na UMP, a menina falou assim: eu vou cantar para você em espanhol. E ele cantou, pastor. Aí eu falei: você vai falar espanhol? Aí eu falei: eu só sei falar isso, gente. Mas eu tenho fé e certeza absoluta de que aquilo que você está com um buraco e vazio, a fé e a confiança vai preencher através do sangue de Jesus. Flávio, eu tenho jeito. Muitas das vezes a gente já está nesse nível. Eu tenho jeito. Aí vai com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Só os clássicos entenderam. Mas, se você acredita nisso, você não acredita no Jesus que restaura e com sua voz ele faz o que não existe existir. Se você está precisando de algo que vai mudar a história, peça ao Deus Criador que crie para você. Deus vai responder. Sim, não e espere. Mas a resposta vai corroborar para a tua graça, para a tua glória dele mesmo e vai abençoar o teu filho. Que pai não quer abençoar um filho? Mesmo como a gente viu que Abraão, pai da fé, ia colocar o seu próprio filho Isaque em sacrifício. Mas ele tinha tanta fé e confiança em Deus que ele falou para os empregados: nós vamos subir, mas nós voltaremos. Nós. Ele sabia que seu filho iria ser sacrificado. Mas ele disse: nós voltaremos. Ele não sabia o que ia rolar. Mas ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Eu não sei se era ressuscitar o filho dele. Eu não sei se era fazer um novo filho. Eu não sei, mas ele tinha certeza. Porque ele disse: nós. Sabe? Aprende uma verdade aqui e nunca mais a sua casa será a mesma. Consagre a sua vida e tudo o que você tem para Jesus através da fé e confiança. E o meu vai sumir. Só que você vai aprender que o meu vai sumir, o nosso vai acontecer e a glória de Deus vai reinar. Então você não vai falar mais meu carro, você vai falar o teu carro, ó Deus. Você não vai falar a minha igreja, você vai falar a tua igreja, ó Deus. Você não vai falar a minha família, você vai falar a tua família, ó Deus. Você não vai falar a minha vida, os meus desejos, você vai falar a tua vida, ó Deus. E sabe de uma coisa? Quando você consagra totalmente algo a Deus, você comerás o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque você sendo mordomo, imagine Deus que deu a vida por você, vai cuidar completamente, porque ela não é mais sua. E nada que você acha que tem é seu. E sabe a coisa? O seu filho é filho de Deus. A tua casa é de Deus. A igreja é de Deus. A tua vida inteira é de Deus. Então glorificado e exaltado seja Deus. Uma salva de palmas a esse Deus. Meus amados, é maravilhoso. Deus nos convida a crer todos os dias. Todos os dias. Mas hoje não, gente. De novo, vem comigo. A gente
gente tem a tendência de acreditar em Deus quando a gente domina o assunto. Então assim, ó, você sabe que você vai receber o salário semana que vem, você fala assim, eu acredito na provisão de Deus. Difícil você crer quando você está desempregado e tem que pagar o aluguel. Você vai numa igreja que tem 200 membros, você fala assim, eu acredito que o sangue de Jesus tem poder nessa igreja. E por que não teria aqui no High Five? Sabe de uma coisa? Deus não vê quantidade, Ele vê qualidade, porque cada um de você é único na presença dEle. Faz assim para mim. Ontem a gente falou assim, né? As meninas estavam ganhando joias aqui. E eu falei, gente, eu só ganhei um joia. Mas olha pro seu dedo. Só você tem isso. E milhões de pessoas, milhões, antes de você e depois de você, se Deus permitir, só você tem essa digital. Só você. Então eu vou te falar, Deus ama tanto essa igreja que Ele se inclina no trono para que Ele derrame sobre nós a tua graça. E Ele ama você que tem esse polegar. E é uma joia. Meus amados, ontem foi lido aqui, ó, Provérbios. Mulher, quem acharás essa joia maravilhosa? Você vale mais do que filhos de homens. Homens guerreiros da fé. Deus conta com a nossa batalha pelos nossos esposos, pelos nossos filhos. Sabe por quê? Nós somos sacerdotes. Amém? E Deus é esse maravilhoso Deus. Ele quer que nós tenhamos não uma fé pequena, mas uma fé inabalável. Ele não quer apenas que creiamos, mas que confiamos. Sabe por quê? Volta lá de novo. Quer vencer esse mundo? Não dá para vencer sozinho. Lembra lá dos leões que quer isolar você? Primeira coisa, faz esse ajuntamento aqui, ó. Vem aqui, ó, venha ser amigo da gente, vamos adorar a Deus juntos. Não deixa o seu pensamento te enganar. Vamos ler as Escrituras juntos. Mas, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Então, você que está aqui já pode vencer, porque você é filho de Deus. Amém? Assim como a nossa fé